Graça e paz, eu quero meditar baseado no Salmo 91. É um salmo muito importante, é um salmo que deve ser compreendido de forma correta, mas é um salmo usado de forma supersticiosa, é um salmo que as pessoas não entendem o que ele quer dizer, e nem em que circunstância ele diz. É um salmo tão fácil da gente se enganar com ele, da gente entendê-lo de forma errada, que o diabo usou este salmo para provar Jesus no deserto. Então, lá no capítulo 4 de Mateus, a gente vê a provação de Jesus e o diabo usa uma parte desse salmo para provar Jesus. E eu me refiro aqui ao Salmo 91, que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então já percebe de cara que esse salmo ele não está prometendo para qualquer pessoa. Está prometendo para qualquer pessoa. Você percebe que é alguém que descansa em Deus, que confia em Deus, é um fiel, é um justo, é alguém comprometido com Deus, é alguém que ama o Senhor, que ama andar em obediência. Esse é um ponto. Depois, então, no verso 3 em diante, a gente vai perceber uma série de promessas de Deus para o seu povo e que Deus promete guardar esse povo de uma forma especial. Você vai ver o cuidado de Deus. E aí o Salmo diz assim: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, olha como o texto vai descrevendo. Vejam só, laço do passarinheiro. Deus livra o fiel do laço do passarinheiro. Isso quer dizer de armadilhas, ciladas, emboscadas. Depois a gente vê Deus cobrirá com suas asas, com as suas penas, e aquele que confia em Deus estará seguro. A sua verdade, ela é dois tipos de escudo: pavês, que é um escudo grande, e o outro tipo de escudo era um menorzinho, mais para batalha pessoal, né? Então, ok. A Bíblia está ensinando aqui que Deus é quem guarda o seu povo. Verso 5: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aí ele diz, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ok. Então, vejam, tempos de guerra, proteção, tempos de pestes, epidemias, doenças que se propagam, proteção, Deus guardaria. Mas é importante a gente entender que ele está fazendo uma distinção entre o justo e o ímpio. Porque no verso 8 ele diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Está fazendo uma distinção entre que Deus guarda o justo de forma especial, quanto ao ímpio, Deus não o guarda da mesma forma. Verso 9: Pois disseste, quem disse? O justo, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, deu para a gente perceber que é um salmo direcionado a pessoas fiéis, justas, que andam com Deus. Daí, agora, daqui em diante, a gente vai ver Deus usando até anjos para essa proteção especial dos justos. Vejam como ele diz no verso 11: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, se referindo
aos anjos guardando os justos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Essa passagem foi usada por Satanás para provar Jesus Cristo, né? Onde lá no capítulo 4 de Mateus, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, que é o topo do templo, a parte mais alta. E aí ele cita essa passagem, olha, está escrito a teu respeito, né? Está escrito lá. E ele diz, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então vejam só, se Satanás pegou esse salmo para provar Jesus Cristo, o que ele está dizendo com isso? Que esse salmo é ótimo para enganar pessoas. Então é preciso que a gente compreenda o que ele quer dizer, para você também não ser enganado por Satanás. Aí diz mais assim, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a áspide. Então vejam só que são aí animais que representam força e malícia. Ou seja, Deus nos guardando destas coisas que representam aí, que são representadas pela força e pela malícia. Então é uma figura de linguagem para dizer que Deus nos guarda destas coisas. Vamos lá. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Mais uma vez o Salmo deixando bem claro que essas promessas são para os fiéis, porque ele se apegou com amor a Deus, porque ele conhece a Deus, porque ele obedece a Deus. Deus então tratará ele de maneira especial. E aí, vejam só, agora vem o final do texto que diz assim, Deus falando, ele me invocará, o justo, o fiel, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, com longa vida, bênção de Deus, longa vida, aos justos e fiéis. E lhe mostrarei a minha salvação. Então, salvação aqui não é necessariamente a salvação eterna, porque ele está falando de perigos temporais, perigos que envolvem as coisas desta terra, né? Então, é Deus agindo e nos protegendo dos males dessa terra. Agora, o que eu quero que a gente compreenda é o seguinte, que é muito importante. Esse salmo se aplica indiscriminadamente a todas as pessoas, à igreja nos nossos dias? Essa é a questão. Essa é a grande questão. Porque se ele se aplica à igreja hoje, tem alguma coisa errada. Na prática, a gente não vê acontecendo isso. Por exemplo, os irmãos, as igrejas, a gente vê pessoas fiéis, pessoas íntegras, temente a Deus, que se desviam do mal, tendo doenças. A gente vê pessoas fiéis passando por dificuldade financeira. Homens íntegros, pessoas íntegras, mulheres tementes a Deus, que andam com o Senhor. E a gente vê que as pessoas, por mais fiéis que elas sejam, elas passam por muitas dificuldades. Nós estamos passando por um momento de epidemia, de pandemia, né? E não se assustem, justos, pessoas íntegras, pastores, irão morrer de Covid-19. Então, o que isso quer nos ensinar? Que este salmo, ele não se aplica à igreja hoje. Você não pode pegar um salmo desse e dizer assim, olha, tudo que está escrito se aplica da maneira que está aqui à igreja hoje. Porque isso não é verdade. A experiência mostra outra coisa. Você vai ver que na experiência, homens de Deus morrem cedo. E aqui está prometendo longevidade. Mas você vê pessoas íntegras, tementes a Deus, pessoas fiéis morrendo cedo. Então, por que isso? Porque este salmo, ele tem um povo-alvo. Quem é esse povo-alvo? A nação de Israel. Então, esse salmo tem como pano de fundo a primeira aliança que Deus fez com Israel.
em que Deus diz, ó, se a nação de Israel, se vocês forem fiéis, eu guardarei, eu protegerei, eu farei isso, eu farei aquilo. Então a gente precisa entender isso. Isso quer dizer então que a gente não é protegido, não é guardado, não é abençoado por Deus? Nós, os gentios que nos convertemos a Cristo? Claro que não quer dizer isso. Deus continua nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Qual é a grande diferença? É a ênfase que muda. Se você observar, esse salmo está prometendo salvação das coisas temporais, bênçãos temporais. Na nova aliança, a ênfase são nas coisas eternas. Então, hoje, apesar da gente ouvir Cristo dizendo, no mundo tereis aflições, apesar da gente olhar para os apóstolos e ver que eles morreram de forma terrível, né? Diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado até a morte, João Batista foi decapitado e apresentado a cabeça dele numa bandeja. A gente vê os cristãos do primeiro século morrendo perseguidos, e a Bíblia falando sobre mártires, pessoas que iam morrer por causa da fé. Então, como assim? Né? Que Deus continua nos guardando acontecendo tudo isso. Porque a maior bênção é a proteção eterna. Essa é a ênfase do Novo Testamento. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode matar tanto o corpo e lançar a alma no inferno. Então, palavras do próprio Cristo, né? Então, a gente precisa entender esse salmo. Deus nos guarda. Deus, tanto é que ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, veja, ele está falando com a igreja de modo geral. A igreja não vai acabar, porque Deus guardará. Mas lembrando, coisas acontecerão com fiéis, com pessoas justas. E Deus deixará esses exemplos para nós, pessoas que foram fiéis até a morte. Aí a gente vai olhar e aí vai ver, puxa, ele perdeu a vida, perdeu a locomoção, perdeu a visão, perdeu a audição, perdeu um braço, perdeu uma perna e até, quem sabe, até morreu, mas se manteve fiel até o fim. Isso fica de testemunho para nós hoje. Então, a nossa maior proteção ela não é temporal. Isso eu quero dizer para a gente não compreender de forma errada. A gente pode ser acometido por Covid-19. A gente pode passar por muitos outros problemas, das mais variados, né? Os mais variados problemas, seja ele econômico, seja ele físico, seja um problema até depressivo, pensamentos perturbantes ou coisas dessa natureza. Então, faça bom uso desse salmo. Deus continua protegendo, guardando, abençoando, sem sombra de dúvida. Sem nenhuma dúvida disso. Mas não compreenda mal esse salmo hoje, porque ele não é direcionado para a igreja. Ele é direcionado para Israel na primeira aliança, que Israel nem sequer desfrutava desse salmo constantemente, porque eles continuamente andavam em desobediência a Deus. E Deus prometeu fazer isso em obediência. Então, irmãos, o que eu quero dizer é Deus continua sendo o mesmo antes, né, ontem, hoje e o será para sempre. Mas não pegue uma coisa que foi dito para um povo em particular e aplique para outro, porque isso é errado. Então, lembram que na carta de Tiago é dito que a nossa fé é provada. Provada como? Por meio das aflições. Lembram que na carta de Pedro é falado sobre dificuldades, aflições que o cristão ia passar. Lembram do livro de Hebreus, que diz muito claramente lá, fala sobre, até dá a entender, uma perseguição ali, que o crente, o servo de Deus passaria por muitas coisas. Os primeiros cristãos perderam seus bens, perderam muita coisa, mas não perderam a fé e nem perderam a confiança nas promessas de Deus
que nos ensina claramente: ainda que alguém possa até machucar o nosso corpo ou até tirar a nossa vida, mas nunca poderá nos destruir eternamente. Então, lembre-se das promessas do Novo Testamento: perdão dos pecados, a, a paz do Espírito Santo em nós, a própria presença de Deus em nós, como selo, né? O Espírito como selo e garantia da nossa salvação. Então, a gente está perdoado, justificado, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode tirar isso. Isso é muito mais importante do que proteção temporal. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.